Queridos alunos, estamos vivenciando a quarta semana da quarta etapa dos nossos estudos remotos. E hoje nós temos como eixo norteador povo brasileiro e suas culturas. Durante toda esta semana nós vamos falar sobre isso nas nossas aulas. Então, em língua portuguesa, que é o nosso caso, hoje eu vou trazer para vocês umas leituras, uns textos para leitura, porque nossa aula de hoje vai ser mais leitura com o objetivo de nos preparar para fazer nossas produções textuais. Como temos um projeto de leitura na minha sala de aula, sempre, todo ano a gente faz, não é? O mundo doce e colorido da leitura e da escrita é justamente essa parte onde a gente lê bastante para se preparar para produzir nossos textos, e que eu tenho visto que vocês têm alcançado o objetivo. Vocês têm escrito texto quando vocês começam a ler e quando vocês começam a se aproximar de boas leituras que ajudam a vocês refletirem para fazer o texto de vocês. Então, para hoje, eu trouxe dois textos que já estão com vocês, um no material impresso, que é o texto Ser Diferente é Normal, é uma poesia de Vinícius Castro, e o outro texto é o texto Quarentena, que é um texto de Moraes Moreira. Esse texto já foi criado este ano pelo autor, que faleceu há meses atrás, quando já estávamos com o problema do coronavírus no nosso país. Mas antes dele morrer, ele fez um texto muito lindo e que eu já enviei para vocês via WhatsApp. Vocês também estão com esse texto. Então, são esses dois textos que a gente vai ler para a gente entender e escrever um pouco sobre o tema povo brasileiro e suas culturas, porque eles vão nos ajudar a escrever sobre isso, viu? Então, só que uma coisa importante para a gente refletir, e que vai ajudar muito a gente refletir, é a gente fazer uma boa leitura. E uma boa leitura se faz com vontade, com atenção, principalmente quando se trata de poesia. Porque a poesia, ela traz mais sentimentos para a nossa alma e fica mais fácil da gente até interpretar o texto. E falando de poesia, a poesia, quando ela é lida, a gente fala, vamos declamar uma poesia, não é? Vamos declamar a poesia. Então, hoje a gente vai estudar o significado dessa palavra, declamar. O que é declamar? Declamar, segundo o dicionário Aurélio, é recitar em voz alta, com gestos e entonações apropriadas. Aurélio fala isso no dicionário Aurélio. Então, o que significa isso? Recitar em voz alta com gestos e entonações apropriadas. Isso quer dizer que, além de a gente falar em voz alta, porque a gente vai falar para o outro, não é? A gente se apropria do texto e cria a nossa própria interpretação. Quer dizer, a gente lê com a alma. Por quê? Quando a gente lê com a alma, que a gente coloca o nosso sentimento naquilo que a gente está lendo, fica muito mais fácil da gente interpretar um texto. Até significa que aquela interpretação já está lá dentro da gente, a gente já está entendendo esse texto, quando a gente declama esse texto. Então, o que é que eu quero que vocês façam essa semana? Hoje, principalmente, na aula de hoje, que vocês declamem,
que vocês não tenham vergonha em casa. Peguem os textos, essas poesias, e tentem declamar, ler em voz alta, sentir o texto, para vocês poderem se apropriar desse texto para escreverem as produções textuais de vocês. Porque quando você começa a entender, quando você começa a sentir um texto, com certeza você vai fazer uma boa produção. Você vai escrever algo muito interessante sobre isso que você leu. Então, nossa aula de hoje consiste mais em leituras, reflexões, pensar, pensar e pensar. Viu? É importante a gente pensar para poder a gente escrever. Escrever não é uma coisa tão simples que a gente vai pegando a caneta e vai escrevendo logo. A gente precisa antes pensar o que é que eu quero escrever, para quem que eu quero escrever, o que é que eu vou escrever, né? Procurar as palavras que a gente queira colocar no nosso texto, as emoções, os sentimentos, a forma de escrever, o gênero que a gente quer escrever. Hoje eu vou deixar vocês livres, depois que fizer essas leituras, para escrever o gênero que vocês escolherem. Pode ser uma história em quadrinho, pode ser uma opinião sobre o que vocês leram, um comentário, pode ser uma reportagem, pode ser o que é que a gente já viu esse ano? Conto, não é? Que é uma narrativa, uma história. E vocês vão ficar livres para escrever o que vocês quiserem sobre esses textos, ligado nesse tema de povo brasileiro e suas culturas. Então, eu não sou muito boa de declamação, mas eu vou tentar declamar aqui um pouquinho só para vocês entenderem mais ou menos como é que é declamar, não é? Eu vou declamar uma parte do texto. Ser diferente é normal. Que vocês têm aí em casa e depois vocês tentem declamar do jeito de vocês, talvez bem melhor do que eu, tá bom? Ser diferente é normal. Poesia de Vinícius de Castro. Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver, de enxergar. Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás. E daí? Que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais o mesmo o tempo todo não é tão legal. Já pensou sempre tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Todo mundo tem seu jeito singular de crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em seu sorriso, sua fé e no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, e daí? Que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo o tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Esse é o texto que vocês vão pensar, vocês vão analisar isso que o autor falou, né, para vocês se basearem para escrever depois as produções de vocês. E aí temos outro texto bem interessante que eu já coloquei essa semana passada para vocês estudarem a língua, mas agora a gente vai pegar esse texto também para a gente pensar sobre ele, não é?
a beleza desse texto, que foi feito por Moraes Moreira. E eu vou ler só um pedacinho, porque vocês têm ele na íntegra. Mas aqui eu vou ler um pedacinho para vocês entenderem. Ele começou dizendo: eu temo o coronavírus e zelo por minha vida, mas tenho medo de tiros, também de bala perdida. A nossa fé é vacina. O professor que me ensina será minha própria lida. Que bonito, né? Com tantas coisas, ainda cismo. Está na ordem do dia. Eu digo não ao machismo, também à misoginia. Tem outros que eu não aceito. É o tal do preconceito e as sombras da hipocrisia. O que vale é o ser humano e sua dignidade. Vivemos num mundo insano, queremos mais liberdade. Para que tudo isso mude, certeza, ninguém se ilude, não tem tempo nem idade. Mais um texto, que vocês têm muito mais desse texto aí para vocês lerem, pensar, é um texto muito bom, não é? Que está falando justamente da questão de pensar entre a igualdade e a diferença, em que é que a gente deve ser igual, em que é que a gente deve ser diferente, o respeito ao diferente, não é? E aqui nesse texto dele, tem umas palavras aqui, quando ele diz também a misoginia, essa palavra é uma palavra talvez nova para vocês. Misoginia quer dizer ódio à mulher. Ele diz que diz não ao machismo e também à misoginia. Misoginia, ódio à mulher. Viu? Ele diz que não aceita isso. E o preconceito, não é? A gente tem falado muito sobre preconceito, eu acho que já é uma palavra bem conhecida de vocês, não é? Essa mania de não respeitar o diferente. Isso é que se chama o preconceito. Então, temos esses textos aí. E temos mais um texto também para melhorar a produção textual de vocês. É um textinho nos artigos da nossa Constituição brasileira. Vocês devem saber o que é a Constituição, né? O conjunto de leis que rege o nosso país. Temos uma linda Constituição, não é? Apesar de tantas emendas que ela tem, mas ela ainda é linda. E a gente deve respeitar e torcer para que o que tem na Constituição seja uma coisa mais prática, que não fique só na letra da lei. Então vamos ver o que é que diz também a nossa linda Constituição, lá no livro dos Princípios Fundamentais. Está dizendo assim, o artigo 3º, no inciso 4, fala isso aí, olha, preste bem atenção. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Entendeu? Como é importante, porque a Constituição fala nesse artigo, né? Não ter preconceito nem de origem, nem de raça, nem de cor, nem de idade, nem de sexo. E a religião também, né? Então a gente precisa respeitar isso que a gente chama de diferente e as culturas do nosso país. Lá no artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais, diz o seguinte, olha, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se ao brasileiro e ao estrangeiro residente no nosso país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, isso são coisas muito importantes que, apesar de vocês serem muito jovens ainda, mas é bom que vocês saibam disso, não é?
A Constituição Federal, que é a nossa lei maior, ela nos garante esse direito. Ninguém tem o direito de, quando se fala de inviolabilidade, quer dizer de tirar da gente a vida, a nossa liberdade, a igualdade, a segurança, o lugar para a gente morar, o nosso lugar, a nossa casa, não é? Então, isso são coisas que estão na nossa Constituição, que é linda, maravilhosa, uma das mais bonitas constituições. Já a gente escuta muito isso, né? A Constituição brasileira é uma Constituição de dar orgulho pela beleza que ela tem. Ela foi muito bem elaborada. Falta ser cumprida, não é? Mas a gente estuda para isso, para a gente adquirir educação, para poder a gente ver bem os nossos direitos, os nossos deveres, que a gente não vive só de direitos, a gente também tem deveres, muitos deveres, não é? Um dever de vocês é estudar muito, dar conta do material de estudo de vocês e tentarem aprender alguma coisa. Então, essas leituras que foram feitas agora por mim e que vocês vão continuar lendo, porque vocês vão ver esse vídeo, essa videoaula. Então, vocês têm essas leituras em casa. O artigo, eu disse aqui, vocês podem ver aí a quantidade de vezes que vocês quiserem ver sobre esses belos artigos da Constituição. E depois você vai juntar tudo isso e vai escrever um pouquinho, vai comentar sobre essa questão, esse eixo norteador para essa semana, que é povo brasileiro e suas culturas, e vai dizendo para a gente o que você pensa disso. O que você sabe disso? Você tem uma história sobre isso? Tem uma história de alguém que tirou o direito de alguém? Você quer contar? Conta. Alguém que machucou alguém? Alguém que não devia, que quis tirar a liberdade do outro? Então, isso são coisas que você pode contar em história em quadrinhos, como eu disse a vocês, usando os gêneros que vocês já conhecem, história em quadrinho, uma entrevista, como vocês viram aquele da semana passada, não foi? Que tinha a entrevista com o coronavírus. Vocês podem fazer uma entrevista também, criar uns personagens e criar uma entrevista, não é? Pode ser alguma coisa baseada no fato real, mas também vocês podem criar o que a gente diz fictício, né? Um texto fictício, um texto da imaginação de vocês. Então, mas o que eu quero mesmo é que vocês leiam, declamem hoje, a aula de hoje é para leiam em voz alta em casa, pode ficar à vontade, leiam, treinem essa leitura e procurem entender o que estão lendo, viu? Leiam várias vezes, porque quanto mais você vai lendo, você vai entendendo o que você está lendo, o texto que você está lendo, tá certo? Bem, eu acho que por aqui, vou ficando por aqui, vou deixando vocês aí à vontade para vocês fazerem suas leituras, viu? E quero terminar, ainda para ajudar vocês aí na reflexão de vocês, com uma poesia também, que é uma música do rei Roberto Carlos, né? Que ele canta uma coisa muito bonita, que ele fala assim, ó: e eu creio na razão da existência, contemplando a natureza neste mundo, onde às vezes aparentes coincidências têm motivos mais profundos. E se as flores se misturam pelos campos, é que flores diferentes vivem juntas. E a voz do vento na canção de Deus responde todas as perguntas. Então, pense, viu? Questione, pergunte a Deus, pergunte ao seu consciente e tente escrever coisas bonitas para a gente, viu? Não percam a fé, não percam, apesar do mundo, como o poeta disse, que a gente vive num mundo insano, mas também a gente não é obrigado a concordar com isso, que ele disse que a gente vive num mundo insano. A gente tem um mundo, no nosso mundo a gente tem coisas muito boas também, então não vamos perder a nossa fé, porque a gente precisa também ver o lado positivo das coisas, tá? Então veja também o lado positivo da coisa. Muita loucura no mundo existe um mundo meio insano, mas também existe um mundo bom.
né? O mundo das pessoas que se amam, das famílias que se cuidam bem, dos pais que respeitam os filhos, das mães que tratam bem os filhos, dos filhos que estudam, que vai tudo arrumadinho para a escola, tudo cheiroso, que as mães cuidam. Isso são coisas muito boas que às vezes as pessoas não publicam muito, mas a gente percebe, não é? Eu, como professora dentro de uma sala de aula, eu vejo como vocês chegam arrumadinhos, cheirosos, não é? Para estudar, tudo, não é? Alimentados. Os pais de vocês cuidam de vocês, né? A maioria dos pais cuidam muito bem dos filhos, então é uma minoria que não cuida. Então a gente não pode ver o mundo como uma coisa ruim. O mundo tem muita coisa boa. A gente às vezes é que fica procurando ver mais a parte ruim do que a parte boa. Então procure colocar no texto de vocês muita coisa boa que vocês conhecem, muita gente que é capaz de amar a liberdade, de amar o diferente, de não machucar as pessoas. Então, tudo isso são histórias que vocês podem contar no texto de vocês, viu, gente? Então, por hoje, fico aqui. Depois, vocês vão mandar essas histórias para mim, para eu ver todas, viu? E quem sabe, eu estou pensando em pedir para vocês gravarem um áudio de pelo menos 3 minutos das historinhas de vocês e colocarem no grupo para eu escutar todas essas historinhas de vocês e ver a entonação de voz de vocês, se for no caso de uma poesia, e até mesmo no texto prosa. Você pode fazer uma leitura muito boa do seu texto prosa, como vocês já ensinei aqui, já disse o que é a prosa e o que é a poesia, a diferença, né? A prosa é o texto feito em parágrafos e a poesia é o texto feito em versos. Então, você pode escrever das duas formas. Se quiser escrever uma prosa, escreve. Se quiser escrever uma poesia, também pode ser. Então, beijo, tchau e até a próxima.